Olá, povo de Deus, grata satisfação mais uma vez a gente poder estar aqui compartilhando mais uma dica de leitura para todos nós. Pastor Onésio Mesquita, e quero então dessa feita já iniciar com o nosso devocional, pedindo para você compartilhar esse nosso material, esse nosso vídeo, sinalizar aqui com o sininho, né? Acionar o sininho de notificação, curtir, comentar se você gostou da nossa indicação de livro, ok? Então, como sempre fazemos, quero iniciar primeiro fazendo aqui um devocionalzinho com você, trazendo aqui uma palavra que vai corroborar com a nossa indicação, ok? Filipenses 2 e 12, diz assim a palavra do Senhor. E lembrando, eu sempre estou usando aqui a versão da Almeida século 21, que diz assim: assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai, algumas versões trazem, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A expressão temor e tremor é a expressão que eu quero então dar início aqui a essa pequena reflexão e logo mais está indicando esse livro para vocês. Eu tenho observado que é de longa data que muitas pessoas já não levam mais a sério as coisas de Deus. Um ponto que corroborou muito isso foi o engajamento evangélico com a política, deixando então um espaço vazio de credibilidade. A credibilidade que muitos possuíam foi destruída devido à participação um pouco defeituosa. Eu digo um pouco porque houve participação séria, com certeza. A participação defeituosa com relação à política. Alguns acusando a igreja de idolatria, alguns acusando a igreja de corrupção e tal. Ok, mas isso não vem agora ao caso, o comentário em si. Mas o ponto há uma descredibilidade. Existem pessoas hoje que têm desprezado a fé evangélica e não levam mais Deus a sério. Tudo isso contribuirá para que aquilo que está profetizado sobre a grande apostasia se torne real. As profecias estão aí. O texto de Mateus 24 já assinala sobre o esfriamento do amor, né? Sobre o esfriamento do amor por causa da iniquidade. Então, o que resta para aqueles que querem ser cristãos sérios, aqueles que querem viver uma vida muito mais séria na presença do Senhor? O que resta para eles? O que resta para nós é aquilo que desde o início já foi enfatizado pelo apóstolo Paulo: desenvolver a nossa salvação. E o aspecto fundamental qual Paulo traz à tona esta carta de Filipenses é o temor e o tremor. Essa expressão é muito interessante porque ela aparece lá em Isaías, quando diz que para quem olharei? Para o abatido de espírito, o aflito, aquele que treme diante da minha palavra. Essa expressão é muito importante porque ela traz para a gente agora a perspectiva de um relacionamento correto que se deve ter diante de Deus. Se esse não foi o entendimento correto de algumas pessoas em termos de política, pandemia e outros mais, ok, cada um dará conta diante do Senhor, mas o nosso será esse. Desenvolver a nossa salvação é um tempo extraordinário de nós pensarmos mais sobre a nossa salvação, a nossa espiritualidade, o nosso coração. A indicação do livro do Tim Keller sobre os deuses falsos encaixa-se perfeitamente. Faz necessário olharmos mais para o nosso coração. Entendemos que o tempo não é um tempo fácil. É um tempo de batalha, é um tempo de guerra. Mas pelo nosso coração, pela nossa mente. E aí então, qual é a primeira atitude a qual nós devemos ter? Olhar para o Senhor com seriedade. Ter uma fé ativa. Ter uma fé que olha para Ele e diz: eu quero servir-te, eu quero amar-te com temor e tremor. O ponto aqui é levar Deus a sério. Deus não é apenas uma abstração filosófica, Deus não é o misticismo de alguns, Deus não é o tradicionalismo de outros. Deus é uma pessoa que revelou-se para nós em sua palavra, na natureza. Ele quer ser relacionável com você. Ele é este Deus que se relaciona e Ele quer que você, então, entre
para dançar com ele, usando aqui a expressão do C.S. Lewis, né? Para dançar com ele, a dança da Trindade. Ele te chama a participar desta relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, por onde começar a levar a Deus a sério? A leitura é importante. Lermos pessoas que nos levam a uma edificação maior. E eu queria então falar então de James Packer. J.I. Packer, ou J.I. Packer, esse livrinho aqui, tá certo? Ó, Fé Ativa. O Fé Ativa, o discipulado que produz cristãos que levam Deus a sério. Este livro, ele é um lançamento das edições Vida Nova. J. Packer é um teólogo já falecido ano passado, se não estou enganado, ou foi 21, não me recordo agora a data, mas já falecido. Autor daquele livro Entre os Gigantes de Deus, é um homem que trabalhou muito para que o puritanismo, a parte importante, edificante do puritanismo, se tornasse então conhecida por todos. Ele tem livros importantíssimos em português, entre eles o Na Dinâmica do Espírito, livro muito bom, que saiu também pela Edições Vida Nova. Mas eu quero pontuar este último lançamento dele. Eu li um dele sobre como envelhecer, que eu achei fascinante. Peguei muitos insights para mim, mas esse aqui, o Fé Ativa, né, do J. Packer, é um livro que deve ser estudado, deve ser então meditado. É um livro que tem uns insights muito profundos. Ele fala sobre a importância desse discipulado que leva Deus a sério. O sumário diz assim, no capítulo 1, aqui todo o sumário, né? Levando a fé a sério, a doutrina, a unidade cristã, o arrependimento, a igreja, o Espírito Santo, o batismo, a ceia do Senhor. Ele elenca aqui oito atitudes, oito doutrinas a qual o cristão pode ter a sua atitude de levar Deus a sério, de trazer esse entendimento do Senhor. É importantíssimo demais esse ponto. Porque eu acredito que uma das coisas que mais... Se nós olharmos aqui todo o espectro evangélico, nós vemos o quanto Deus tem sido desprezado pelo comportamento, pela frieza espiritual, por aqueles que não querem esse discipulado com mais capacidade de produzir cristãos que levam a Deus a sério. É uma tristeza muito grande. Tristeza essa que é corroborada a partir do comportamento de muitas pessoas. Não busca-se mais a Deus em alguns lugares da maneira fervorosa como se buscava antes. Até mesmo entre o pentecostalismo já há um tipo de institucionalismo que esfria muito a fé de muitas pessoas. Eu mesmo sou um pentecostal e eu noto isso. O elitismo tem sido muito sério e nós precisamos levar ao Senhor, levar Deus a sério. Levar o Senhor a sério é, como ele tem aqui apontado nesse livro, J. Packer, é olhar para a fé, para as doutrinas basilares da nossa fé. O que é o cristianismo? Como ele deve ser operado em nosso coração? Qual é a nossa atitude para com a nossa fé? A doutrina, um cristianismo tão emocionalizado devido às pregações coaching e outras cositas más, como se diz em espanhol. A unidade cristã, o fragmento que a política deixou, fragmentos, levarmos que a nossa fé gira em torno do Cristo. A doutrina do arrependimento, não se pode ter salvação sem arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento me garante que eu abandonei as práticas do passado. A igreja, olharmos para a igreja de Jesus como sendo a noiva do Cordeiro e não simplesmente criticá-la, mas amá-la. Hoje é tão importante esse ponto. O Espírito Santo, desde o movimento pentecostal inicial na Rua Azusa, ou um pouco mais recente, das manifestações do Espírito, muita gente hoje apenas tira chacota dos movimentos, desprezam o Espírito Santo. Se alguém sabe que algo é pentecostal, rejeita, você está desprezando o Espírito. E os pentecostais desprezam o Espírito também se apenas o tratam com esse emocionalismo. É muito importante esse livro. Eu fiz essa leitura já no final do ano passado.
E posso lhe garantir que é uma leitura extremamente edificante. Você que está nessa caminhada do discipulado. Duas coisinhas. Por que a importância da leitura deste livro de maneira ainda mais completa para todos nós? Além de tudo que eu já falei. A primeira é que, ao olhar o nosso cenário atual, o cristianismo tem apenas se tornado para muitos uma emoção mais forte por causa dessa cultura terapêutica de tratar a salvação apenas como autoestima. Para citar aqui, então, Mike Horton e Christian Smith, o deísmo moralista terapêutico, né? Onde Deus é apenas aquela pessoa que me quer bem. E acaba-se, então, se sofrendo demais com isso. E o último ponto, além de nós levarmos a sério, destronarmos esse emocionalismo geral, nós precisamos entender o seguinte: nós levarmos Deus a sério e essa fé ativa, nós estaremos nos tornando ainda mais aptos para que Deus nos use. E o cristianismo se tornará ainda mais vigoroso para nós, a partir dessa perspectiva. Vivenciaremos experiências do Espírito Santo, experiências doutrinárias, a experiência da verdade se tornará para nós ainda mais abundante. Então, eu deixo aqui essa dica para você, deste livraço. Você não deixe de ler, de comprar, de adquirir. A Fé Ativa, James Packer, um grande autor. Ok? No demais, um forte abraço e até a nossa próxima dica. Até mais.